Nós estamos em pleno inverno e aqui no Sudeste e no Sul, para a gente, é realmente o inverno a estação das flores. Você concorda? Bem, pessoal, a primavera obviamente é mais conhecida como a estação das flores, mas aqui no sul, no sudeste, é realmente o inverno onde as árvores estão mais floridas. E quem comanda isso são os nossos grupos maravilhosos de ipês. Vocês podem estar dizendo, mas Abud, você está fazendo esse vídeo debaixo de uma cerejeira. Para vocês verem, realmente eu estou num condomínio onde eu tenho uma casa de campo e nós estamos próximos ao Kukulkan, que é um centro nipônico aqui na região de São Roque. E anualmente eles fazem nessa época a festa da cerejeira. Então, esse costume que vem do Japão, aliás, eu tive no Japão exatamente para ver por que vai o mundo inteiro ver as cerejeiras e descobri que realmente é muito importante para a economia do Japão. Então a cerejeira não é uma brincadeira, não. Entra muito dinheiro no bolso dos japoneses, principalmente aqueles ligados ao ramo da gastronomia. Muitos restaurantes, cafeterias, sorveterias vendem as cerejeiras. Quando você entra num local desse, está tudo enfeitado com cerejeiras. E também o segmento de moda. Lá, nessa época, os kimonos, as roupas, tudo celebra essa árvore espetacular. Até porque quando você anda na rua, parece que está nevando. Tantas flores que estão caindo, tingindo então o chão daquele rosa intenso das cerejeiras. E lá eu também aprendi a fazer o hanami, que é simplesmente você observar as flores. Então o que eu quero dizer é que a cultura é fundamental nessa questão da percepção das belezas, principalmente aqui no Brasil, que nós temos tantas árvores nativas espetaculares e pouquíssima gente dá valor. Claro que todo mundo conhece um ipê, mas nós não temos regiões com o ipê onde essa floração é celebrada. A nossa televisão se preocupa muito mais de mostrar as cerejeiras do Japão do que o florescimento maravilhoso dessa árvore, dessa flor, que inclusive é o símbolo do Brasil, que é o ipê amarelo. Agora nós vamos começar a sequência da floração dos ipês. Primeiro vem o rosa, depois o roxo, o amarelo, o branco e finalmente o rosa pálido. Veja bem, enquanto no Japão existem apenas 3 tipos de cerejeira, cada uma das cores dos ipês que eu falei, nós temos muitas espécies. Árvores menores, árvores maiores, árvores com floração em formato de bola, outras não. Os ipês também formam tapetes coloridos. Sua floração abundante, depois de polinizada, precisa cair para que a frutificação ocorra. Nessa época, os polinizadores, em especial os beija-flores, fazem a festa. Com isso, a gente poderia fazer coisas maravilhosas para a nossa economia, mas como aqui a vegetação é vista como mato, as pessoas não dão valor. Então, realmente a gente acaba não fazendo nada. E não são apenas os ipês, não, nós temos as eritrinas maravilhosas. E das eritrinas nós temos a eritrina especiosa, bastante comum aqui, a eritrina falcata, a variegata com suas folhas verdes e amarelas que vibram bastante na paisagem, a eritrina verna, a eritrina velutina e a eritrina cristagale, que é simplesmente a flor símbolo da Argentina, mas que floresce muito bem aqui também. E por que as flores no inverno aparecem tanto? Vocês já pensaram nisso? É porque as árvores estão em geral despidas de folhas. Continuando com as árvores, eu destacaria o manacá da serra anão. É a Tibuquina mutabilis, variedade nana, que suas flores salpicam a paisagem dessa tonalidade que vai do branco, que é quando nasce a flor, até o rosa escuro ou o roxo escuro, quando ela morre.
No sul e no sudeste, ela floresce nessa época espetacularmente. Saindo do âmbito das árvores, nós temos as arbustivas e, no caso, eu destacaria a primavera, a buganvília glabra. Glabra quer dizer sem pelos, que também pode acontecer como árvore. Mas é mais comum ela ser trepadeira quando ela encontra algo para subir, ou então ela cai sobre si mesma, formando esses arbustos, essas cascatas de flores maravilhosas. Ela ocorre no Brasil inteiro e aqui no sul, no sudeste, que é mais frio, ela floresce antes, acontece espetacularmente no inverno. Existem várias colorações de brácteas, foram fazendo mutações, inclusive os híbridos dobrados, enfim, existe uma variação muito grande e é uma planta espetacular. Continuando com os arbustos, eu queria falar de identidades regionais. Aqui em São Paulo, por exemplo, na década de 90 se plantou muita azaleia, o Rhododendron cince, tanto arbustivo quanto anão. E realmente nós temos paisagens urbanas com extensões dessa planta muito grande, tingindo então a paisagem de rosa, da cor tijolo, da amarela, da branca, deixando o cenário onde essa planta acontece bastante vibrante. A azaleia é uma planta chinesa, mas se adaptou muito bem aqui na região de São Paulo. Continuando com essa questão étnica, nós vamos encontrar no sul, de uma forma muito exuberante, a hortênsia, a Hydrangea macrophylla. Essa planta, embora de origem oriental, aqui no Brasil é muito valorizada, principalmente pelos descendentes dos alemães. Nós vamos ter regiões onde essa planta acontece de forma muito extensa e o interessante da hortênsia é que quando ela está plantada em solos ácidos, ela floresce em azul e nos solos base floresce em rosa. Então é isso, pessoal. Só queria dar um alerta que nós temos um potencial maravilhoso de árvores e arbustos que florescem fantasticamente e a gente faz muito pouco com isso. Qual é a sua opinião? Deixa seu comentário aqui que eu gostaria de saber, tá bom? E para terminar esse vídeo, eu aproveito para deixar aquele meu costumeiro abraço para todo mundo.